Você já parou para pensar se seus bovinos estão realmente consumindo a quantidade certa de alimento para expressar todo o seu potencial produtivo? Se o ganho de peso está abaixo do esperado, se a conversão alimentar não está boa ou se a taxa de prenhez está baixa, pode ser que o problema esteja no consumo de matéria seca. E aí é que muita gente se engana. A questão não é apenas fornecer ração ou volumoso, mas garantir que os animais ingiram a quantidade ideal de matéria seca para atender às suas exigências nutricionais. O problema é que muitos produtores ainda fazem o manejo alimentar de forma intuitiva, sem medir o consumo real do rebanho. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar como calcular o consumo correto e como resolver os principais desafios que fazem os bovinos comerem menos do que deveriam. E o melhor fica para o final do vídeo, então presta atenção até o fim. Agora, a primeira pergunta que muita gente faz: a ração é matéria seca? A resposta é não exatamente. A ração contém matéria seca, mas também tem umidade. Para entender isso, pense no seguinte: se você fornecer 10 kg de ração comercial para um boi, isso não significa que ele ingeriu 10 kg de matéria seca. Isso porque as rações geralmente têm entre 85% e 90% de matéria seca. Então, se a ração tem 90% de matéria seca dos 10 kg fornecidos, apenas 9 kg são realmente nutrientes: proteína, energia, fibra e minerais. E 1 kg é água. Já no caso de um volumoso, como um capim verde, a história é bem diferente. O capim pode ter 70% a 80% de umidade, ou seja, de cada 10 quilos fornecidos, apenas 2 a 3 quilos são matéria seca de verdade. E aí vem a grande sacada. Quando a gente fala de consumo de matéria seca, estamos falando da quantidade de nutrientes ingeridos, sem contar a água presente nos alimentos. Isso é fundamental para formular dietas corretamente e evitar erros de manejo alimentar. Agora, outro problema muito comum que os produtores enfrentam é: por que os meus bovinos não estão ganhando peso como deveriam, mesmo recebendo ração de qualidade? O problema pode estar justamente na quantidade consumida. E aqui entra um número-chave que você precisa guardar. Um bovino deve consumir entre 2% e 3% do seu peso vivo em matéria seca todos os dias. Vamos pegar um exemplo prático. Um boi de 400 quilos precisa consumir entre 8 e 12 quilos de matéria seca por dia. Já um garrote de 250 quilos, por estar em fase de crescimento, pode consumir até 7,5 quilos de matéria seca. E uma vaca de 450 quilos, no terço final da gestação, pode precisar de 12 a 13 quilos de matéria seca. Se o consumo de matéria seca estiver abaixo desse valor, o desempenho do animal cai drasticamente e isso afeta tudo: o ganho de peso, a taxa de prenhez, a produção de leite e até a imunidade do rebanho. Agora vem um detalhe que muita gente não percebe. O ambiente e o manejo influenciam diretamente no consumo de matéria seca. Se os animais estão comendo menos do que deveriam, pode ser que um desses problemas esteja acontecendo. O primeiro, falta de palatabilidade da dieta. O gado pode estar rejeitando o alimento porque o sabor ou o cheiro não estão adequados. Isso acontece quando há excesso de minerais na ração ou quando a silagem fermentou de forma errada. Outra questão importante é a alta competição no coxo. Se os animais têm que disputar alimento, os dominantes comem mais e os subordinados comem menos. Isso resulta em um consumo desbalanceado dentro do lote. Outro ponto é a falta de adaptação. Mudanças bruscas na dieta podem fazer o gado reduzir o consumo. Toda troca de alimento deve ser feita de forma gradual, ao longo de pelo menos 7 a 10 dias. O clima também é um ponto importante. Em dias muito quentes, o consumo pode cair até 20%. Isso porque os bovinos reduzem a ingestão de alimentos para minimizar a produção de calor no organismo. Então, preste atenção. Se os seus animais estão comendo menos em períodos quentes, pode ser necessário fornecer alimentação nos horários mais frescos do dia, garantir sombra e aumentar a oferta de água limpa. Agora, antes da gente falar da parte mais importante sobre o consumo de matéria seca, eu tenho um recadinho rápido para você. Você já teve problemas com falhas na IATF e não sabe como aumentar a taxa de prenhez do seu rebanho? Ou então quer saber como conseguir crédito agrícola sem perder tempo com burocracia? Eu tenho 2 e-books que podem te ajudar: os 5 passos para uma IATF bem-sucedida e como conseguir crédito agrícola em 20 dias. No primeiro, eu explico os principais erros que fazem uma IATF falhar e como evitá-los, aumentando as chances de prenhez do seu rebanho. No segundo, eu te ensino um passo a passo prático para conseguir financiamento sem dor de cabeça e sem perder tempo com papelada desnecessária. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Agora, voltando ao que interessa.
Qual é um dos maiores segredos para garantir que os bovinos consumam a quantidade ideal de matéria seca? O ajuste diário da oferta de alimento. Muitos produtores erram ao colocar comida demais no coxo, achando que isso incentiva o consumo. Mas quando sobra muito alimento, o gado seleciona o que quer comer, deixando partes importantes da dieta de lado e aumentando o desperdício. A solução? Ajustar a oferta de acordo com a sobra ideal, que deve ser de no máximo 5% do total fornecido. Isso garante que os animais consumam a dieta balanceada da maneira correta, sem desperdício e sem deficiências nutricionais. Agora tem uma outra questão que quase ninguém fala, mas que pode estar travando a recria dos seus bezerros e comprometendo o seu lucro final. Se você quer evitar esse problema, eu tenho um vídeo onde explico como otimizar a recria de bezerros de corte. Não deixe de conferir.